Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Já comecei essa aula 3 vezes, tá? Uma na hora do almoço, a gente teve um probleminha no áudio, outra agora, tá tudo certo. Quer dizer que essa vai ser a melhor aula que a gente vai ter na vida. É isso, gente. É trocar uma energia positiva, entender que nem tudo está no nosso controle, mas o que está no nosso controle a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. E é por isso que a gente está aqui. Bom, esta é uma prova de certo e errado da Quadrix. A gente já sabe que a Quadrix tem provas de múltipla escolha e também provas de certo e errado. Flávia, muda muito de perfil para a prova de múltipla escolha em relação à prova de certo e errado? Não, gente, não muda. A Quadrix ela já tem uma diversidade maior de provas. Então a gente já vai falar o seguinte: a sua banca por si só, às vezes ela tem uma prova com um percentual muitíssimo elevado de interpretação de texto e às vezes ela tem uma prova com uma compreensão mais gramatical. Aqui nesta prova, apesar da gente ter um texto enorme, o nosso viés vai ser mais gramatical. A banca acabou trabalhando muita coisa aqui, muitos aspectos de natureza gramatical, tá? Bom, prova CREMESP, né? Aqui, na verdade, a gente tem o Conselho Regional de Medicina de Sergipe, analista de sistemas, o cargo. É uma prova que foi aplicada no finalzinho, salvo engano, de 2025. E aí a gente tem o seguinte título: Médico é suspeito de abuso sexual contra adolescente em unidade de saúde de Aracaju. Só pelas feições do título, a gente já consegue perceber que provavelmente esse texto está enquadrado no gênero textual notícia. Porque ele tem um fato, e aí vai envolver aqui o médico, né, e a adolescente, vai ter um onde, quando e um o quê. Claro que eu posso dar uma olhadinha na fonte, um texto publicado aqui no jornal O Globo, para eu me inteirar um pouco mais do que eu estou lendo. Eu sempre falo que é bom a gente olhar a fonte, porque isso nos dá a possibilidade de já ter uma análise mais crítica do texto. Onde é que esse texto foi publicado? Isso diz pra gente qual é o público-alvo desse texto, então a população em geral, né? Um médico foi denunciado. Na notícia, gente, é muito comum que haja um número elevado de construções na passiva. A passiva ela é típica do gênero textual notícia, tá? Porque nos importa não quem é, vamos dizer assim, o agente da ação, mas o fato a ser relatado. Então, essa passividade ela acontece porque o nosso foco está nos fatos relatados, tá? Então, um médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual. Isso aqui é o motivo da denúncia ou uma possível causa da denúncia, e aqui é uma locução de passiva. Bom, médico é suspeito. Aqui esse é funciona como um verbo de ligação e esse suspeito é um predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Então, predicativo do sujeito, quem é suspeito de. Aqui, ó, suspeito de abuso sexual. Esse suspeito, em termos de classe, é um adjetivo, né? E a gente vai ter um complemento nominal. Contra adolescente em unidade de Aracaju. Quando eu olho para esse sintagma, unidade de Aracaju, eu tô vendo aqui, ó, unidade é um substantivo concreto e eu tenho dois termos caracterizando unidade. Tipo de unidade de saúde. Então, isso aqui, ó, é um adjunto adnominal especificando o tipo de unidade. Unidade de quê? Unidade de saúde. Poderia ser uma unidade, sei lá, de lazer, poderia ser uma unidade de estudo, né? E aqui eu tenho de Aracaju. Aracaju qualificando quem? Unidade também. Então, a unidade é de saúde, a unidade fica onde? Em Aracaju. Então, isso aqui é outro adjunto adnominal. Os dois adjuntos adnominais, gente, estão ligados à palavra unidade, que é um substantivo concreto. Então, esses dois termos estão dando qualidade para quem? Para a unidade. Então, o médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos durante atendimento no Hospital Fernando Franco, em Aracaju. A Polícia Civil informou nesta quinta-feira um texto cronológico que está guardando ali um vínculo com a data de publicação, nesta quinta-feira, 18, que abriu inquérito para investigar o caso. Segundo a polícia, a vítima teria passado mal na escola nesta quarta-feira, né? E acompanhada da mãe, foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ô, gente, vamos aproveitar para fazer uma diferenciação aqui, ó.
Quando eu falo que ela foi conduzida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, quer dizer que o Serviço Móvel de Urgência a conduziu. E nesse caso, se esse termo aqui é o que pratica a ação, ele é um agente da passiva. E o foi conduzida é uma locução de passiva. Ok. Só que quando eu falo o médico foi denunciado por suspeita, esse por que aparece aqui não está introduzindo um agente da passiva, não é isso, né? Esse por aqui, ó, é o motivo, é a causa da denúncia. Então a gente tem um adjunto adverbial que vai explicitar ali o motivo da denúncia. Não é a mesma coisa, né? Então, quando eu falo, por exemplo, assim, só para a gente ter uma ideia do que eu tô falando, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz foi condenado por crimes pela polícia. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha o que eu vou ter, né? O rapaz foi condenado por crimes pela polícia. Por crimes é a causa. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Pela polícia é quem condenou o rapaz. Então, eu tenho uma locução de passiva e, nesse caso, o termo é agente da passiva. Então, por crimes, adjunto adverbial. E pela polícia, como o termo é agente, a gente vai ter um agente da passiva. É o termo que praticou a ação. E eu já estou te explicando isso porque a maior parte das questões desta prova serão questões de natureza gramatical, tá? Então, foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, isso é agente da passiva. Agora, foi denunciado por suspeita de abuso sexual, isso vai ser um adjunto adverbial de causa. E aí, seguindo um pouco mais adiante em relação ao texto, a gente vai ter o seguinte: o delegado Ronaldo Marinho informou que os envolvidos no caso, a mulher, né, a adolescente, a mãe, o médico, que os envolvidos no caso estão sendo ouvidos. Outra locução de passiva, verbo ser ou estar mais particípio, né? Aqui foi o verbo ser, aqui foi o verbo ser e aqui o estar. Então a locução de passiva, ser ou estar, mais o que? Particípio, beleza? Então, o delegado Ronaldo Marinho informou que os envolvidos no caso estão sendo ouvidos e que foram realizados os procedimentos de proteção da adolescente e providenciada a realização de exames médicos laboratoriais junto ao Instituto Médico Legal. Aí, na sequência, né, gente, eu tenho a Polícia Civil aguarda o laudo do IML para a conclusão do inquérito. O caso está sendo tratado, outra expressão de passiva, em sigilo. Através de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai afastar o profissional médico envolvido na denúncia até que a Polícia Civil conclua as investigações e está à disposição da Secretaria de Segurança Pública. Então, o texto aqui, mantendo a coerência em relação à denúncia feita contra o médico, sem muita coisa, porque é um texto que é uma notícia, um relato de caso, né? Isso, ó. O Sindicato dos Médicos de Sergipe, Sindimed, disse também por meio de nota que é contra qualquer tipo de violência e que é extremamente importante que o Estado venha dar toda assistência ao usuário. O Sindimed disse ainda que é necessário que seja instaurado outra locução de passiva, tá? Inquérito policial para rigorosa apuração dos fatos. Até aqui, gente, a gente tem um relato de um episódio envolvendo uma adolescente de 16 anos, tá? Aí, na sequência, expandindo um pouco a temática do texto, que é mostrar que às vezes o serviço de saúde tem algumas incoerências, a gente vai ter o seguinte, ó. Na semana passada, então voltou um pouco no tempo, uma auxiliar de enfermagem, então um outro tipo de profissional de saúde, foi afastada, passiva também, após ser presa em flagrante usando as senhas de 2 colegas de trabalho para bater ponto eletrônico. Jesus na causa, né, gente? Como se eles estivessem trabalhando. No fim de julho, um médico contratado pelo município foi afastado, passiva também, ó, após ser flagrado pulando o muro e fugindo do plantão no Hospital Municipal Fernando Franco, na Zona Sul. Outro relato de outra incoerência dentro do sistema de saúde como um todo, tá?
Aí depois, o caso foi registrado por câmeras de segurança. A Secretaria Municipal de Aracaju disse que o caso está sendo apurado junto ao Conselho Regional de Medicina para adoção das providências cabíveis. Em abril, então voltando um pouco mais no tempo, tá vendo? Que foi feita aí uma gradação na semana passada, né? Só que aí essa gradação decrescente, beleza? Em julho, em abril, as câmeras flagraram um médico e um enfermeiro cortando os fios de acesso do equipamento de ponto eletrônico da Unidade Básica de Saúde Celso Daniel, no bairro Santa Maria, também na capital, também em Aracaju. Foi registrado um boletim de ocorrência e instaurado processo administrativo contra os servidores. Então, mostrando, né, gente, que infelizmente muitas vezes a saúde não vai para frente, não tem a ver só com investimento do Estado, às vezes tem a ver com pessoas, né? Aliás, eu diria que muitos dos problemas que existem na administração pública e também na privada tem mais a ver com pessoas do que com falta de investimento, né? Muitos dos. São todos? Não, mas muitos. Bom, com base no texto, julgue os itens a seguir. No título, é suspeito. Então, médico é suspeito de... Esse termo é sintaticamente um predicativo do sujeito e morfologicamente um adjetivo, não é um particípio. E esse é um verbo de o quê? Ligação. Então, quando eu falo assim, ó, médico é suspeito disso aqui, ó, funciona como complemento nominal, a gente vai ter assim, ó, no título, a expressão é suspeito, apesar das aparências. Bom, o que a banca deve estar considerando como aparências quando a Quadrix fala apesar das aparências? Quando eu penso numa locução de passiva, ela é construída por ser ou estar mais verbo no particípio. Então, eu tenho ser ou estar mais particípio. No caso, ela pensou assim, ó, o menino poderia ter identificado isso aqui como um verbo auxiliar, porque na locução de passiva, isso aqui é verbo que auxiliar. E o particípio funciona como verbo principal. Só que no caso aqui, o que a gente tem é suspeito adjetivo. Em vez de eu colocar médico é suspeito, eu poderia colocar só direto, ó, médico suspeito, né? Então, suspeito aí pode ser um adjetivo mesmo, fazendo referência a esse médico. Então, no título, é suspeito, apesar das aparências, não é uma locução de passiva. Não é, porque aqui eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. E a palavra suspeito funcionando aqui como um adjetivo, inclusive um adjetivo completado por um termo de natureza nominal, né? Então, é suspeito de abusar sexualmente. Então, isso aqui é uma oração com função de complemento, tá? Bom, aí eu tenho assim, ó, no título de Aracaju, então a gente já sabe que é uma unidade de saúde e essa unidade é de Aracaju. Então, no título de Aracaju, é adjunto adnominal ligado ao substantivo que? Saúde. Até aqui tá certo, é adjunta adnominal. Unidade é um substantivo concreto. Quando eu tenho um substantivo concreto, os termos associados vão ser adjuntos, o que? Adnominais. Então, no título de Aracaju é adjunta adnominal ligado ao substantivo, beleza? Só que não ao substantivo saúde. Tem que ser ao substantivo que? Unidade. Então, com isso, o primeiro item é correto, o segundo item é errado. E o que está errado no segundo item? Não é a função sintática. De Aracaju funciona mesmo como adjunto adnominal, só que não está ligada à saúde. É unidade de saúde, especificamos o tipo, e a unidade de Aracaju. Então, onde fica a unidade? A unidade fica em Aracaju. Não é onde fica a saúde, né, gente? Não é isso que a gente vai perguntar. Gente. Onde fica a unidade? E não onde fica a saúde. A saúde nesse hospital não vai ficar, não. Porque tá mais complicado, né? No trecho,
um médico foi denunciado. Isso aqui é uma locução de passiva, tá? Por suspeita de abuso sexual. Isso daqui, ó, é um adjunto adverbial de causa. É o motivo de ele ter sido o quê? Denunciado. Então, no trecho, um médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos durante atendimento no Hospital Fernando Franco, em Aracaju. O termo por suspeita de abuso sexual não é agente da passiva, verdadeiro isso aqui, mas sim adjunto adverbial de causa, verdadeiro. Como nós representamos aqui numa pequena frase, só para a gente entender melhor. O rapaz foi condenado por crimes. Por crimes é o adjunto adverbial de causa. É o motivo da condenação. Pela polícia. Pela polícia, sim. Aí a gente tem um agente da passiva. Então, no caso, o médico foi denunciado por suspeita de abuso. É o motivo, é a causa da denúncia oferecida contra o médico. Então, nesse caso, a gente vai ter motivo, causa. Logo, esse item é correto. E aí, gente, independentemente de a sua prova da Quadrix ser uma prova de certo e errado ou uma prova de múltipla escolha, esse é o perfil da sua banca. Ah, então ela cobra agente da passiva? Cobra. Adjunto versus complemento? Adora. Aliás, essa prova foi quase que temática. A banca cobrou passiva e adjunto adverbial o tempo todo, tá? No trecho, um médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos durante atendimento no Hospital Fernando Franco, em Aracaju. O termo de 16 anos, ó, adolescente é substantivo concreto ou abstrato? Substantivo que? Concreto. Então, de 16 anos, se está se referindo a um substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Então, de 16 anos, é um adjunto adnominal que qualifica o quê? Adolescente. Assim como o artigo uma, que também é um adjunto adnominal. Só que a sua banca, ela tá amando tanto adjunto adnominal que, obviamente, o que me cabe neste momento? Parar e fazer uma revisão sobre complemento e adjunto. Eu vou te explicar primeiro numa telinha tudo de adjunto adnominal, tá? E aí na outra telinha a gente vai ver tudo de adjunto que de complemento nominal. Então isso aí vai ser importante eu colocar uma tela em branco aqui pra gente aproveitar um pouco mais a aula e principalmente entender como é que a banda toca na nossa prova. Eu já vou até fazer um negocinho que se eu precisar desse texto de novo. Vou deixar mais umas folhinhas em branco aqui, caso a gente precise, só para não ter erro. Porque aí a sua banca já começou a falar o artigo, não sei o que, aí eu não sei nem se você está entendendo, e também o seu objetivo é revisar. Então, bora lá que eu já deixei folhitas em branco aqui, e aí nós vamos fazer primeiro uma revisão sobre adjunto adnominal. Então, vamos começar especificando que o adjunto adnominal refere-se ao substantivo concreto ou ao substantivo abstrato. Então, ele se refere a qualquer tipo de o quê? Substantivo. Então, adjunto adnominal refere-se ao substantivo concreto e ao substantivo abstrato. Só que o que a gente tem? Que o único caso de dúvida é quando é substantivo que abstrato. Por isso que eu tô aqui falando com você, olha, o substantivo é concreto, beleza? Tá. Aí o menino tá um pouquinho mais atrás na vida e fala assim, ô Flávia, beleza, gostei pra caramba, só que eu não sei nem diferenciar isso aqui. Tá, só vai ser abstrato para nós
Abstrato é sentimentos, amor, ódio, raiva, beleza? Ações são substantivos derivados de verbo. Então, por exemplo, vamos supor, venda da casa, a venda da casa. Venda da casa é o ato de vender. Compra da casa é o ato de comprar. Então, sentimentos, ações, qualidades, beleza, limpeza, né? Então, é o saque, sentimento, ações, qualidades e estado. O calor, o frio. Então, a gente fala que substantivo abstrato é o nosso saque. Saque assim só, tá? Sentimentos, ações, qualidades e estados. Se não for isso, a gente vai considerar que é substantivo que concreto. Então, ó, unidade de saúde de Aracaju. Ó, unidade, substantivo que concreto, isso é um adjunto adnominal, isso também é um adjunto adnominal. Repercutindo aqui, repercutindo aqui. Ah, é sempre assim? Não, vou te mostrar exemplos variados, mas aí deixa eu chegar no complemento nominal, que aí a gente vai explicar melhor isso e dar exemplos mais complexos que podem aparecer na sua prova, tá? Bom, quando eu penso em substantivo abstrato, eu falo, por exemplo, assim, ó, amor, que é um sentimento, de vó. Olha que lindo, gente, eu sou vó. Ai, que gostoso. Amor de vó é maravilhoso. Vou tirar o é maravilhoso, que a gente não precisa dele, só disso aqui, ó. Amor de vó. Amor é um substantivo como abstrato. Mas por que amor é abstrato? Porque é um sentimento. De vó. O que vai acontecer? No caso dos complementos nominais, eles têm natureza passiva, lá no complemento. Só que no caso dos adjuntos adnominais, eles vão ter uma natureza agente, ativa. Amor de vó. A avó ama. Então, a avó é agente. Se ela é agente, ela é adjunto adnominal. Então, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: o adjunto adnominal, ele se refere a substantivo concreto ou substantivo abstrato, tá? Lá na prova, a gente ainda tinha um outro casinho que falava assim, adolescente de 16 anos. Adolescente é um sentimento? Não. É uma ação? Não. É uma qualidade? Não. Um estado? Não. Então, se não é nada disso, adolescente é concreto. Se adolescente é concreto, de 16 anos, funciona como adjunto adnominal. Agora vamos para a segunda parte. Porque aqui a gente falou assim, ó, refere-se ao substantivo concreto ou ao substantivo abstrato. Agora nós vamos falar uma outra coisa. Nós vamos falar assim, tá, e quem pode funcionar como adjunto o quê? Adnominal. Adjunto adnominal é representado por, ó, aí quem pode ser isso? Artigo, adjetivo, numeral, pronome, logicamente aqui vai ser um pronome adjetivo, né? Um pronome com função adjetiva, locução adjetiva, isso aqui, ó, locução adjetiva, isso aqui, locução adjetiva, que essa locução adjetiva normalmente é preposição mais um substantivo. Vou pôr um normalmente aqui, porque sempre é um negócio bem complexo. E pode ser uma oração adjetiva, tanto faz a adjetiva explicativa ou adjetiva
restritiva. Essas duas orações, elas vão ter função de adjunto que adnominal. Então, quem pode representar um adjunto adnominal quando eu estou olhando a classificação sintática, tá? Então, o artigo pode. Então, eu falo assim, ó, um livro. Quando eu falo um livro, isso não é numeral, é um livro qualquer, né? Um livro é uma boa companhia. Nós vamos marcar todos os adjuntos adnominais na frase. Um está se referindo a qual palavra? Livro, tá vendo? Uma e boa. Os dois estão se referindo à palavra o quê? Companhia. Então, são dois adjuntos adnominais se referindo à palavra companhia. Eu posso ter um adjetivo, ó, pessoas honestas são raras. E eu vou aproveitar para te explicar uma coisa. Raras aqui é adjetivo, mas não é adjunto adnominal. Porque raras aqui, ó, tá no predicado, é predicativo do sujeito. Então, aqui é um pouquinho diferente. E aí, quando eu falo que pessoas honestas são raras, adjunto tem que vir junto, ó, pessoas honestas. Então, ele está se referindo à palavra pessoas. O próprio nome aqui, ó, adjunto, aparece junto do nome. E o que a gente está chamando de nome? Substantivo. Seja ele um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. E eu tô parando para fazer isso aqui porque as nossas questões giram em torno destes conteúdos. Então a gente vai ficar toda hora explicando assim, é concreto, é abstrato, a referência que tá errada. E aí às vezes o aluno não tá nem entendendo, pensando assim, nossa senhora, tô querendo pegar essa matéria, mas tá difícil. Então a gente tá organizando o raciocínio para que você de fato tenha chance de aprender, tá? Bom, numeral, aqui ó, 2 alunos foram ao evento. Então, quando eu falo 2 alunos, 2 está acompanhando a palavra o quê? Alunos, adjunto adnominal em relação a alunos, beleza? Pronome adjetivo, ó, muitos alunos foram ao evento. Então, quando eu falo muitos alunos, muitos acompanhando a palavra o quê? Alunos, ok? Locução adjetiva. Eu vou ter preposição mais substantivo normalmente. É isso aqui, ó. Amor de vó é maravilhoso. Mas vou trocar o amor de vó por um amor de mãe, que também é muito bom. Amor de mãe é maravilhoso. A mãe tá amando. Então, nessa locução aqui, ó, esse de mãe se refere a amor. Oração adjetiva de qualquer tipo, seja ela uma adjetiva restritiva ou uma adjetiva explicativa. Pessoa que estuda, vou preferir uma restritiva, vence na vida. Aí na restritiva, né, só as pessoas que o quê? Estudam. Esta oração aqui, ó, ela tem função sintática. Se perguntasse assim, qual é a função sintática da oração adjetiva? Flávia, toda oração adjetiva tem função sintática de adjunto adnominal? Toda oração. Então, fazendo um esqueminha, o adjunto adnominal se refere a substantivo concreto ou abstrato. Ele é representado por quais classes de palavras? Ele é representado por artigo, por adjetivo, e aí você tem que tomar um cuidado, porque quando eu falo que ele é representado por adjetivo, nem todo adjetivo vai ser adjunto adnominal. Precisa estar junto ao nome. Se o adjetivo estiver separado do nome, ele vai ser um predicativo do sujeito, por exemplo, porque ele vai integrar o predicado, tá? Ele pode ser um numeral, ele pode ser um pronome adjetivo, uma locução adjetiva ou uma oração
adjetiva. E a Flávia aqui, ó, de Flávia para Flávia. Flávia falando assim, odeio adjunta de nominal, complemento nominal e voz passiva. Então a Flávia odiou essa prova, porque ela estava apenas com esses conteúdos, tá, Flávia? Gente, apesar de ser uma matéria um pouquinho chata, ela é totalmente compreensível. Então vamos nos apegar nisso, Flávia. Vamos olhar para essa matéria e pensar assim, isso aqui me dá nomeação. E dá, porque não era tão difícil assim. Se você conseguisse ali, ó, classificar os substantivos em concretos e abstratos, a gente já conseguiria resolver metade dos nossos problemas, entendendo a lógica dos determinantes, né? Olha, a quem esse termo está de fato se referindo. Bom, eu vou aproveitar, não apareceu ainda o complemento nominal, ele vai aparecer, tá? E já vou aqui, aproveitando que você já está mais concentrado numa revisão teórica, para a gente fazer o complemento nominal. A primeira coisa é refere-se a, diferentemente do adjunto, que se refere a substantivo concreto ou abstrato, olha como é que a banda do complemento nominal toca. Refere-se a substantivo, só que aqui só vale substantivo que abstrato. Então, tem que ser o saque. Aí, quando a gente olha para a prova, que tinha adolescente, unidade, no fundo não estava difícil, porque tanto adolescente quanto unidade são substantivos concretos, então você não estava nem em caso de dúvida. Se você tivesse estudado direitinho, você não erraria isso, tá? Então, refere-se a substantivo abstrato, e nesta situação, ó, aqui, quando é adjunta de nominal, tem natureza agente, pratica a ação. Já no caso do complemento nominal, a natureza é paciente. Sofre a ação. Então, beleza. Bom, que mais que eu sei aqui, gente? Pensando aqui, ó. Refere-se a substantivo abstrato, mas é só abstrato? Não. A adjetivo, a advérbio. Então, o complemento nominal, ele pode se referir a 3 classes. É substantivo, aqui ó, é sa. Sendo que esse sa aqui é saque. Você vai fazendo umas fichinhas e pensando nisso, né? Então, o complemento nominal, ele se refere a substantivo do saque, que é o substantivo abstrato, adjetivo e o quê? Advérbio. E a natureza dele é paciente. Esta natureza paciente só vale para a gente olhar quando é substantivo que abstrato, tá? A mesma coisa aqui, ó, só vale quando é substantivo que abstrato. A gente não sai olhando isso em tudo, não. Bom, aí pensando na vida, a gente vai exemplificar. Deixa eu exemplificar isso aqui primeiro, tá? Substantivo abstrato. Deixa eu colocar um exemplo em cada, que vai ficar mais organizado. Substantivo abstrato, ó. Em vez de eu falar amor de vó, agora eu vou amar a vó. É o Mica, meu netinho, falando comigo. Vovó ama. Aí você fala com ele assim, você ama a vovó? Ele fala, ama a vovó. É bom que ele responde em terceira pessoa, vovó ama. Então aqui, ó, amor, avó é importante, indispensável, na verdade. Então, amor, avó. Nesse caso, a avó ama ou está sendo amada? Está sendo amada. Aqui, ó. A avó é paciente. Se a avó é paciente, ela é um complemento nominal. Complemento nominal é o melhor que dá para fazer. E amor, substantivo abstrato. O que é o nosso saque? Ó? Sentimento, ações, qualidades, estados.
sentimentos, ações, qualidades e estados. Então, refere-se a substantivo abstrato. Além de substantivo abstrato, ó, refere-se a adjetivo. O que mais que eu sei, então? Vou usar lá um exemplo que estava na sua prova. Médico é suspeito de, ó. É suspeito, eu vou só resumir, de crime. Suspeito é um adjetivo, de crime é complemento nominal. Aqui a gente não olha se é agente ou paciente, não olha nada disso. Só de completar um adjetivo já é complemento nominal. Ó. Sou favorável à medida. Quem é favorável a, isso é um adjetivo. Então, esse termo aqui só pode funcionar como complemento que nominal, beleza? Bom, mas eu ainda tenho mais um raminho aqui, ó. Ele também refere-se a advérbio. Então, o nosso SA aqui, ó, substantivo, adjetivo e o que? Advérbio. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, estou perto, perto é advérbio, de casa. Esse termo aqui, ó, é complemento nominal. Quem tá perto de. Quem é favorável a. Quem é suspeito de. Quem tem amor a. E aí, gente, quando eu fui falando isso aqui, ó, quem tem amor a. Quem é suspeito de. Quem é favorável a. Quem está perto de. A gente acabou pensando numa outra coisa, que todo complemento nominal é preposicionado. Então, todo complemento nominal é preposicionado. Beleza? Bom, e aí, pensando aqui no paralelo, porque a gente olhou, refere-se a substantivo concreto ou abstrato e é representado por. Agora vamos pensar aqui. O nosso complemento nominal é representado pelo quê? Ele é representado por, primeiro, locuções, mas aí a gente não está falando de locução adjetiva, a gente está falando de preposição mais substantivo mesmo. Ele é representado por orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. E ele pode ser representado por pronomes. Aí o pronome às vezes vem interno, tá, gente? Mas ele pode ser representado por pronomes. Então vamos lá pensar em exemplos disso daqui para a gente ficar mais familiarizado com essa matéria. Locuções, eu falo assim, ó, a crítica ao projeto. Aqui, ó, o projeto criticou, ele foi criticado. Foi criticado. Tinha fundamento. Então, o projeto foi criticado. Paciente. Crítica, substantivo como abstrato, porque é o ato de criticar, é uma ação. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a informação é nome, ó, de que não haveria aula foi dada.
Então, essa oração aqui, ó, de que não haveria aula. Então, informação é nome, informação de quê? De que não haveria aula, beleza? E pronome, gente, é mais raro, mas aparece. Já vi em provas da Quadrix, já vi em provas da FCC, já vi em prova do Sebrasp, ou seja, já vi em vários casos, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a decisão lhe foi favorável. Tá completando favorável. Quando eu falo que a decisão lhe foi favorável, é a mesma coisa de eu dizer que a decisão foi favorável a ele. Está completando esse adjetivo aqui, ó. A decisão lhe foi favorável a ele. Aqui, informação é um substantivo como abstrato, é o ato de informar. Igual crítica, é o ato de o quê? Criticar. Dito isso, agora a gente já tem um olhar mais interessante em relação a complemento e adjunto. Fechado? E aí a gente já pode seguir nas nossas questões e até repassar essas questões da prova para a gente não pensar errado, né? Então, por exemplo, quando eu falo o seguinte, tá? De 16 anos se refere a adolescente. Adolescente de 16 anos. Quem que tem 16 anos? Adolescente. O que fica em Aracaju? A unidade. O que é de saúde? A unidade. Só disso aqui ser um substantivo concreto, eu já sei que isso aqui é adjunto, o quê? Adnominal. Então, tá vendo? Nem era tão difícil, mas o aluno tinha que ter um conhecimento teórico mínimo aqui para manejar a questão. Então, no trecho, um médico foi denunciado por suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos durante atendimento no hospital Fernando Franco, em Aracaju. O termo de 16 anos é um adjunto adnominal, que modifica o substantivo adolescente, assim como o artigo uma, verdadeiro, uma adolescente, está junto do nome. Quem é uma? A adolescente. Quem tem 16 anos? A adolescente. O artigo pode ser adjunto adnominal e a locução também. Logo, o nosso item é correto. Conseguiram acompanhar, gente? Não é fácil não, né, gente? Mas... Então, ó, fichinhas, complemento nominal e adjunto adnominal para você já ter um olhar mais específico para essa matéria. Respirou e continuou. No trecho, a Polícia Civil informou nesta quinta-feira que, ó, vamos lá, nesta quinta-feira é quando, né? Então, esse termo aqui, ó, é um adjunto adverbial. A Polícia Civil, sujeito. Esse A que tá aqui, ó, é um artigo. Ele funciona como adjunto que adnominal, tá vendo? De polícia civil. E polícia civil é um nome composto próprio, tá? Informou, beleza? É o verbo. No caso aqui, quem informa, informa algo. No caso, ô Flávia, mas eu pensei que quem informa, informa algo a alguém. Depende da frase. Aqui eu tô só informando algo. Informou o quê? Aqui, ó. Informou o quê? Que abriu inquérito. Barra. Para investigar o caso. Oração adverbial final reduzida de infinitivo. Aqui eu tenho outra oração também. Aqui, ó. Quem informa, informa algo. Isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E esse quezinho que tá aqui é uma conjunção integrante, que é o que introduz oração subordinada. Então, no trecho, a Polícia Civil informou nesta quinta-feira que abriu inquérito para investigar o caso. Aqui, ó, marcando os verbos das orações. Informou, abriu, investigar, beleza? Aí eu tenho que abrir o inquérito é uma oração subordinada e serve no período para retomar quinta-feira. Gente, retomar
Retomar é só se o meu que fosse um pronome o quê? Relativo. Termo que precede o relativo que da oração. Que enfraqueceu a amizade não retoma quinta-feira. E esse que não é relativo. Então, aqui, ó, não há pronome relativo no trecho. Retomar quinta-feira seria assim, ó. A quinta-feira que, tá? Ficou na minha memória foi aquela em que dançamos juntos. Então, o que ficou na minha memória? A quinta-feira. A quinta-feira que ficou na minha memória foi aquela em que dançamos juntos, beleza? Então, nesse caso aqui, gente, o nosso que é uma conjunção integrante. Tá travando, tô vendo, tá? Então, pessoal, o nosso que, tá? Que aparece no item 5 é uma conjunção integrante, tipicamente das orações subordinadas substantivas. Não há pronome relativo, de modo que o item está errado. E aí o que a gente pode fazer é uma diferenciação entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante, tá? Então, já vamos fazer isso aqui. Eu já deixei algumas outras folhas em branco para esta finalidade. Vou deixar aqui, ó. A gente tem vários tipos de Qs, tá? Mas aqui eu vou focar em dois mais importantes para a gente poder detalhar um pouquinho mais. Então, nós vamos falar do que? Conjunção integrante. A primeira coisa da conjunção integrante é que ela não retoma termos. Então, quando eu penso na conjunção integrante, ó, não. O que mais que eu sei sobre a conjunção integrante? Introduz que tipo de oração, gente? Introduz oração subordinada ao quê? Substantiva. Bom, aí a gente vai dar exemplo. Quando eu penso no quê? Pronome relativo, ele é um anafórico. O que significa ser um anafórico, gente? Significa que ele retoma termos. Então, aqui, ó, retoma termo antecedente com o qual mantém relação de sentido. Não é sempre o imediatamente anterior, não, tá, gente? É o termo antecedente com o qual ele mantém relação de sentido. Vou exemplificar isso para vocês. Então, retoma termo antecedente com o qual mantém relações de sentido. E quanto ao tipo de oração, o que a gente vai ter? Introduz oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa. Então, vamos exemplificar isso aqui, porque aí fica mais claro para vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó, esperava que ele resolvesse o caso. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, vou pegar o da prova. Informou, mais ou menos isso, né? Aí eu poderia colocar nesta quinta-feira. Que o caso seria resolvido. Bom, quando eu olho para essas frases, olha o que eu tenho. Esperava pode ser um ele esperava, ela esperava. Quem espera, espera algo. Esse que é uma conjunção integrante. E essa oração toda aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, que tem a função do substantivo, né?
Objetiva, o quê? Direta. Substantiva pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, complemento nominal, apositiva, predicativa, são os tipos mais comuns, tá? Tipos de oração subordinada substantiva. Informou nesta quinta-feira, igual lá na prova, isso aqui é só uma adjunta adverbial. Ele ou ela informou, quem informa aqui informa algo, informou que o caso seria resolvido. Oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Direta, beleza? Bom, e aí, quando eu passo para o pronome relativo, eu tenho outra estrutura. Retoma um termo antecedente. Vou começar com um caso mais simples, que eu vou colocar assim, ó. A pessoa que conheci estava no local. Caso simplesinho, porque é essa oração aqui, ó. Quem que eu conheci? A pessoa. Então, esse que, ele é um anafórico para a palavra o quê? Pessoa. O que significa isso? Ele evita a repetição de palavras. A pessoa que conheci. Isso aqui vai ser uma oração subordinada adjetiva. Como ela não tem vírgula, ela é restritiva, tá? Se eu quiser dificultar um pouquinho, eu posso colocar um caso DR. Aqui, ó. Encontrou o que procurava. Encontrou aquilo que procurava. Esse que é igual ao o. Então, encontrou o que procurava, encontrou aquilo que procurava. Oração subordinada, adjetiva, também restritiva. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, quinta-feira, vírgula, que é dia de Santa Rita. Imaginem por que eu sou Flávia Rita. E por que minha irmã chama Rita de Cássia. Né? E todos os membros da minha família têm um Rita, né? Santa Rita. Então, quinta-feira, que é dia de Santa Rita, é um dia especial. Ô, Flávia, eu não acredito em Deus, sem problemas. Eu sou evangélica sem problemas, não tem problema nenhum, gente. Que é somente um exemplo. E eu tô pegando a palavra quinta-feira, porque é que apareceu no nosso texto para você ver como seria uma frase passível de retomar quinta-feira. Então, quinta-feira, que é dia de Santa Rita, eu olhei para Santinho e lembrei. Quinta-feira, que é dia de Santa Rita. Qual que é o dia de Santa Rita? Quinta-feira. Então, isso aqui é uma oração adjetiva, explicativa. E o que tá aqui, ó? Retoma quinta-feira. Lá na nossa questão, estava falando que o que retomava quinta-feira, mas o que aparecia lá era desse tipo aqui, ó. Era conjunção que integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então ele não retomava nada. O que é para retomar, ele precisa ser o que, gente? Pronome relativo. Então, diferenciando, conjunção integrante não retoma termos e introduz oração substantiva. Por outra via, o pronome relativo é anafórico, sempre retoma um termo antecedente. Só te mostrar que não precisa ser o imediatamente anterior, tá? Vamos supor assim, ó. A casa de Pedro aí vou fazer duas, ó. Que é meu amigo, que fica em BH, pegou fogo. Isso é trauma do meu incêndio ainda, tá, gente? A casa de Pedro, que é meu amigo, o que é Pedro? Então, na primeira frase, que igual a Pedro. Que fica em BH, ô Flávio, mas eu não posso pensar que o Pedro fica em BH? Não, aí você diria que mora em BH, né, amigo? Então, não força a barra para errar na prova, não, que aí é feio. Então, esse que igual ao que? Casa. Então, todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual ele mantém relação de sentido. Que é meu amigo, a relação de sentido está para Pedro. Que fica em BH, a relação de sentido está para casa. Então, eu também preciso observar como essa relação de sentido se estabelece, beleza?
Bom, dito isso, podemos voltar para a nossa questão? Então, bora lá. É a vida, tá vendo? E tem que revisar, gente, porque senão é te dar o gabarito da prova. Não é o nosso objetivo aqui, né? Bom, então, continuando, a gente já sabe, então, que o item é errado, porque não há pronome relativo no trecho. O que a gente tem aqui é uma conjunção integrante. Aí, ó, no trecho, o delegado Ronaldo Marinho informou que os envolvidos no caso estão sendo ouvidos e que foram realizados os procedimentos de proteção do adolescente. Aí tá falando do delegado Ronaldo Marinho. Tá falando que funciona sintaticamente como aposto explicativo. A primeira coisa que você poderia dizer é o seguinte: não, nunca, jamais. Porque o aposto explicativo vem sempre entre vírgulas. Então, isso aqui já está errado, beleza? Porque o delegado Ronaldo Marinho. Mas isso é um tipo de aposto. Sabe como é que chama esse aposto aqui? Especificativo ou denominativo. Dependendo do autor, vai chamar de especificativo, dependendo, vai chamar de denominativo. E ele não vai ser separado do termo que ele determina por vírgula. A professora Flávia Rita, o autor Machado de Assis, a Praça Castilho de Azevedo. Então, quando há uma especificação, uma denominação, esse aposto não se chama aposto explicativo, chama especificativo ou denominativo. E é sem vírgula, tá? Então, isso aqui tá errado. Esse aposto especificativo ou denominativo é sem vírgula. E eles especificam a professora Flávia Rita. O juiz Antônio Franco. Então, é por isso que ele é chamado de especificativo ou denominativo, porque normalmente ele traz nome mesmo, tá? O Rio Amazonas, e aí ele é sem vírgulas. Então, no trecho, o delegado Ronaldo Marinho, tá? O termo Ronaldo Marinho funciona sintaticamente como aposto, é aposto, só que é aposto de que tipo? Especificativo, denominativo. E esse aposto especificativo denominativo, ele não é separado por vírgula. Ele vem sem vírgulas mesmo, tá? Respirou e continuou. No trecho, o delegado Ronaldo Marinho informou que os envolvidos no caso estão sendo ouvidos e que foram realizados os procedimentos de proteção da adolescente. Aqui, ó, a adolescente foi protegida, paciente, hein? Complemento nominal. E providenciada a realização de exames. Os exames foram realizados, complemento nominal também, só preciso te lembrar, tá? Junto ao Instituto Médico Legal. O termo procedimentos é o núcleo do sujeito de uma oração subordinada. Aí você olhou e falou assim: nossa senhora, peraí, vamos lá. O delegado Ronaldo Marinho informou, partiu aqui. Os envolvidos estão sendo ouvidos, outra oração. Aqui, ó. E que foram realizados os procedimentos de proteção do adolescente. Beleza. Outra, ó. E providenciada a realização. A realização foi o quê? Providenciada. Então, agora eu vou olhar os sujeitos dessas orações, tá? Então, vamos destacar os sujeitos comigo. Primeiro, vou destacar os verbos, ó. Informou, beleza? Estão sendo ouvidos, foram realizados, providenciado, tem um foi aqui implícito, né? Você consegue ver? Foi providenciada junto ao Instituto Médico Legal. Então, como eu estou falando de oração, eu estou falando de verbo. Agora eu quero achar o sujeito de cada verbo. Quem que informou? O delegado Ronaldo Marinho. Quem que estão sendo ouvidos? Os envolvidos no caso. Tudo é o sujeito.
Quem que foram realizados? Os procedimentos de proteção da adolescente. É o sujeito dessa oração aqui, ó. Que foi providenciada? A realização de exames médicos laboratoriais junto ao Instituto Médico Legal. Isso tudo aqui. Então, o termo procedimentos é núcleo do sujeito, tá certo? Procedimento de proteção. Por que ele é um núcleo? Os, adjunto, adnominal. De proteção não é o tipo de procedimento? Então, procedimento do tipo proteção, adjunto, adnominal. E esse termo aqui é o núcleo do sujeito, beleza? Aqui, ó, realização, núcleo. Adjunto, adnominal. Só que aqui, ó, realização é o ato de realizar, substantivo como abstrato. De exames, os exames são realizados, complemento nominal. Passivo. Realizados. Sofre ação. Aí, ó, de exames junto ao instituto. Beleza. Proteção da adolescente. Ó, proteção é substantivo abstrato. Da adolescente, complemento nominal. A adolescente é protegida. Traduzindo, isso aqui realmente é núcleo do sujeito de foram realizados. Quer dizer que o item está correto, beleza? O adjetivo laboratoriais modifica exames. Que modifica exames é do mesmo campo semântico de o quê? Atendimento. Gente, o que é campo semântico, tá? Campo semântico são palavras que têm afinidade a partir do sentido amplo. Então, vamos entender o conceito de campo semântico. Afinidade beleza. Vamos pensar? Festa. Palavras com afinidade com festa. Convidado? Sim. Comida? Sim. Bebida? Sim. Música? Sim. Motivação ou motivo da festa? Sim. São trabalho? Não, trabalho não. Então, nada a ver, né? Quando eu falo o adjetivo laboratoriais, que modifica exames. Então, exames laboratoriais. É do mesmo campo semântico de atendimento. Atendimento não tem a ver ali com o hospital, não tem a ver com a saúde. Então, o meu campo aqui, ó, é saúde. Saúde tem a ver com laboratório? Tem a ver com exame? Tem a ver com atendimento no sentido que está no texto, que é um atendimento médico, no sentido que está no texto, tem a ver. Então, item certo. Campo semântico é definido pela afinidade quanto ao sentido entre os termos. Termos que estão no mesmo texto, em alguma medida, podem ter afinidade. Por exemplo, abuso sexual não é do campo de saúde, tá? Então, vamos supor, atendimento é, laboratório é, exame é. Todos do campo de saúde ou de hospital, por exemplo. Agora, abuso sexual está mais no campo da polícia. Estão entendendo mais ou menos como é que é a lógica do texto? Então, por exemplo, se por acaso ele tivesse colocado assim, crime, delegacia, abuso, essas três palavras estão no mesmo campo semântico, que seria um campo semântico mais afeto à esfera policial do que propriamente a esfera da saúde. Então, é isso que a gente avalia e aqui o item é correto. E aí você continuou. Que eu só botei o texto de novo, porque se a gente precisar para voltar, fica mais fácil, tá? Bom, a Polícia Civil aguarda o laudo do IML para a conclusão do inquérito. Como você não está fazendo nada, ó, laudo, substantivo concreto do IML. O IML é que vai laudar. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Já vai fazendo aí. Então, para a conclusão, aqui não tem verbo, né? Mas está dando uma ideia de finalidade. O trecho para a conclusão do inquérito poderia ser substituído corretamente por para concluir o inquérito, sem prejuízo do sentido original. Verdadeiro, né, gente? No caso aqui, ó, para a conclusão, eu tenho um adjunto adverbial de finalidade. Quando eu troco por para concluir o inquérito, eu estou usando uma oração
adverbial final reduzida de infinitivo. Então, certíssimo isso aí. Para concluir o inquérito, posso substituir, não há prejuízo de sentido. Depois eu tenho o seguinte, no trecho, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai afastar o profissional médico envolvido na denúncia até que a polícia conclua as investigações. Aqui é uma noção de tempo, né, gente? Até que eu vou ter uma noção basicamente temporal. Até o momento que a locução conjuntiva até que tem valor concessivo e poderia ser substituída por embora. Errado, ela tem noção de tempo e, obviamente, não equivale a embora, né? Embora é concessivo. Então, quando eu falo assim, ó, vai afastar o profissional médico envolvido na denúncia até que a polícia conclua o caso. Exemplo. Então, é possível substituir por outro articulador de tempo, né? Então, vai afastar enquanto, né, a polícia conclui o caso, até a decisão do caso, até o momento em que o caso estiver concluído. Então, vai ser uma relação aqui de tempo. Depois, o apagamento do sujeito por zeugma. Zeugma é a omissão de um termo já mencionado. Então, o que é isso? Omissão de um termo já mencionado. Então, o apagamento do sujeito por zeugma, que é contra qualquer tipo de violência, cria um problema de coesão. Bom, para a gente ver se cria ou não um problema de coesão, a gente vai voltar ao texto, tá? Aqui, ó. O Sindicato dos Médicos de Sergipe, Sindmed, disse, então o sindicato disse, também por meio de nota, que é contra, quem que é contra? Ele, o sindicato, qualquer tipo de violência, e que é extremamente importante que o Estado venha a dar toda a assistência à usuária. Ficou ambíguo aqui, houve alguma falha interpretativa? Ó, o sindicato disse, e ele também disse, ó, que ele, o sindicato, é contra qualquer tipo de violência e que ele, o sindicato, acredita que é extremamente importante que o caso venha a dar assistência, né? Que o Estado venha a dar assistência, que o Estado é que vai vir, né? É extremamente importante isso aqui. Nosso caso aqui não, aqui, ó, tá? Só aqui. Ele. Então, aqui, ó, o que é extremamente importante? Que o Estado venha a dar toda assistência. Para nosso caso aqui na prova é só esse finalzinho aqui, ó. Que é contra qualquer tipo de violência. Quem que é contra qualquer tipo de violência, gente? O sindicato. Tá difícil de ler isso aqui? Tá difícil de entender? Temos um problema coesivo ou não temos um problema coesivo? Não temos. Aqui, ó, cria um problema de coesão. O problema de coesão seria uma dificuldade de interpretar. Não cria. É perfeitamente possível recuperar o sujeito na frase. Perfeitamente possível. O sujeito está lá, a gente consegue recuperar. Então, passando 12. No trecho, o Sindicato dos Médicos de Sergipe, Sindmed, disse também por meio de nota que é contra qualquer tipo de violência e que é extremamente importante que o Estado venha a dar toda a assistência à usuária. A oração que o Estado venha a dar toda a assistência à usuária é objetiva direta. Aqui, ó, gente, quando eu tenho duas orações coordenadas, elas sempre vão ter a mesma função. O sindicato disse. Ele disse que é
contra qualquer tipo de violência e elas estão coordenadas, tá vendo? Que é extremamente importante dizer é um verbo transitivo direto. Essa oração é completiva nominal. Ó, que completiva nominal, gente? Objetiva direta. Essa oração aqui é objetiva direta. Duas orações subordinadas, coordenadas entre si, sempre terão a mesma função. Aqui, ó, elas são coordenadas entre si, ó. Então, orações subordinadas. Coordenadas entre si. Sempre a mesma função. No caso aqui, ó, quem diz algo, a função vai ser objetiva direta. Então, a oração, que o Estado venha a dar toda a assistência. Então, é extremamente importante que, agora eu tô olhando aqui, ó, é extremamente importante essa oração aqui. Agora, o que é extremamente importante? Oração, completando essa daqui, ó, subordinada, substantiva, essa é uma subjetiva. Por quê? Isso é extremamente importante. Olha o meu período, então, tá? Eu sei que é muita oração aqui, mas nós vamos ter que olhar. Deixa eu pegar uma folha em branco, tá? Só para facilitar a sua vida e deixar as coisas mais organizadas, tá? Aqui, ó. O sindicato disse. Em nota, também não me interessa. Isso aqui não faz diferença, tá? Ele disse que tem um ezinho aqui, ó, que é extremamente importante. Aí aqui, ó, tem mais um nível, ó, que aí a gente tem uma outra oração. Então, o sindicato disse é o que a gente está chamando de oração como, gente, principal. Aí aqui, ó, eu tenho duas orações subordinadas coordenadas entre si. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Essa também. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E como elas estão coordenadas entre si, ó, orações subordinadas coordenadas entre si desempenham a mesma função. Então, beleza. Só que a nossa prova não está perguntando essas. Está perguntando essa última aqui, ó. Está perguntando essa última que está falando assim, ó. É extremamente importante que o caso seja investigado. Eu não lembro a frase direita, não, mas a gente lembra ela aqui, ó. Então, aqui, ó, diz por meio de nota que é contra qualquer tipo de violência e que é extremamente importante que o Estado venha dar assistência ao usuário. Então, vamos lá. Olha o que acontece. Isso daqui tudo, ó, tá se referindo a essa oração aqui, ó. Assim, ó. E que isso, que é essa oração que eu vou chamar de 4. Só tô colocando na ordem, tá? Mas essa oração, ela tá em 4º nível, ó. Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho OP, aí a OP, ela tem OS1,
OS2, que são essas duas subordinadas aqui, ó, OS1, OS2. E elas estão coordenadas entre si. Essa OS2, ela tem uma OS3 dentro dela. Essa OS3, dentro de O2, ela é o sujeito. A sua banca pegou pesado demais. Mas na aula a gente vê isso aqui, tá, gente? Com esse nível de dificuldade aqui, na aula de teoria. Porque precisa ver. Cai, uma hora aparece. Então, aqui, ó. O que é extremamente importante? Ó, não é a pergunta que a gente faz para o sujeito? Então, o que é extremamente importante? É a pergunta que eu faço para o sujeito, né? O que é extremamente importante? Isso tudo aqui, ó, O4. Que o Estado venha a dar assistência ao usuário. Substituir aqui por esse isso só para você entender essa equivalência. Isso é importante. Isso tudo para eu te dizer o seguinte: sabe a só O4? Ela é sujeito. Sujeito de quem? De O2. Então, aqui, ó. O1 e O2. Vou colocar um Szinho. OS1 e OS2 são objetos diretos de OP. Estão ligados à principal. OS3 é sujeito de OS2. Então, essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. O esquema ficou até lindo. Resta saber se vocês entenderam alguma coisa, porque realmente não é tão simples, mas é isso. O que a gente tem? A gente tem um trecho com várias orações. Cada verbo vai representar uma oração. Então, vamos aqui, ó, pegando só os verbos. Vou colocar em verbo. Disse, é, e venha a dar, que é uma locução. Isso aqui tudo vai contar como um só, tá? Venha a dar. Isso significa dizer que o meu período ele tem 4 orações. Essa que é a principal, O1, OP, que eu tô chamando de principal, OS1, que é a subordinada 1, OS2, que é a subordinada 2, e OS3, que é a subordinada 3. Eu queria a função de qual? Dessa daqui. OS3, eu botei aqui 4, mas é OS3. OS3. OS3 é sujeito de O2. Como é que eu sei? Ó? O que é extremamente importante? Isso, OS3. Vou usar o mesmo nome. O período tem 4 orações, tá? Esse é um período composto misto. O que quer dizer misto? Ele é composto por coordenação e subordinação. Ele tem 4 orações no total, sendo uma principal e 3 subordinadas. Nesses níveis aqui de subordinados. Tem prova, inclusive, que cobra esse diagrama. Não é muito perfil da Quadrix. A IDECAN que tem mania de cobrar esses diagramas de oração, assim, fica tudo bonito, porém difícil. Beba uma água. Lembre-se de que eu estou aqui para ajudar. E ajudar não é facilitar a sua vida, é te mostrar a realidade. Então, beleza. Voltando para a nossa questão, ó. A oração que o Estado venha a dar toda assistência é subordinada, substantiva, só que não é objetiva direta. Ela é subjetiva. As objetivas diretas são essas duas aqui, ó. Essa é OD, essa daqui, ó, que é contra, é OD. Só que essa última aqui, ela é sujeito. Essa daqui toda, ó, é sujeito, tá? Então, ela não completa um verbo transitivo direto, ela tá ligada a isso aqui, ó. O que é extremamente importante? Que o Estado venha a dar toda a assistência. Ela tá ligada a essa, e não a principal, tá vendo? Essa daqui ó, é a O3, OS3, tá? Oração subordinada 3.
OS3. Essa daqui é a OS1. Essa daqui é a OS2. A OS3, ela completa essa daqui, ó, que tem um verbo de ligação. O que é extremamente importante? Que o Estado venha a dar toda assistência. Logo, gente, o nosso item é errado. Eu não vou falar que eu não gosto de uma questão dessa, porque eu gosto, eu acho bonita. Porém, entretanto, eu sei dos desafios que ela representa. Mas eu espero que o nosso esquema tenha pelo menos ajudado, tá? No trecho, na semana passada, uma auxiliar de enfermagem foi afastada após ser presa em flagrante. A referência do adjunto adverbial na semana passada só pode se dar com base no conhecimento da data de publicação do texto. Sim, a mesma coisa quando ele fala assim, 18 quinta, tá? E eu sei que quinta que é 17, um dia antes. Então é claro que aqui a gente precisa de uma contextualização, certo? Há vários elementos no texto que o tornam dependente. A gente já começou lendo falando isso, né? Da data de publicação. Verdadeiro, tá? Então, isso aqui, verdadeiro. 14. No trecho, na semana passada, uma auxiliar de enfermagem foi afastada após ser presa em flagrante. A oração após ser presa não é depois que ela foi presa? Ser não é um verbo no infinitivo? Então, realmente, aqui nós vamos ter uma oração subordinada. Aqui, ó. Oração subordinada adverbial temporal, porque a ideia é de tempo, e ela vai ser realmente reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Então, item certo. Respirou e continuou, gente. Uma auxiliar de enfermagem foi afastada após ser presa em flagrante, usando as senhas de 2 colegas de trabalho para bater ponto eletrônico, como se eles estivessem o quê? Trabalhando. Gente, como se eles estivessem, não é comparando, não é? De acordo com o que eles estivessem, igual a se estivessem, não é uma espécie de comparação aí? Tem mais a ver com comparação do que com conformidade, né? Então, tal qual eles estivessem. Então, como se eles estivessem trabalhando, isso aqui é uma comparação, né? Não seria uma ideia de igual a se eles estivessem trabalhando? Isso aqui é uma oração subordinada adverbial comparativa. Bom, aí tá falando que como se eles estivessem trabalhando é uma subordinada adjetiva restritiva. O como, ele pode ser um pronome relativo, não é o que acontece aqui, mas existe, ó. O como, lembra primeiro, oração adjetiva, pronome relativo, né? Então a gente já sabe que existe isso aqui. Esse como aqui não é pronome relativo, é uma conjunção comparativa. Tá? Igual a, né? Então, oração adjetiva, o como para ser pronome relativo, ele vai ser pronome relativo após modo, maneira, forma e sinônimos. Não é o caso daqui. Aí eu poderia ter uma oração restritiva assim, ó. O modo como ela fala é sedutor. Então, o modo como ela fala. Aqui, ó. Como. Aí seria um caso, isso aqui seria um caso de oração adjetiva restritiva. Restritiva é porque não tem vírgula. E adjetiva, porque este como que tá aqui é um pronome relativo.
como funciona como pronome relativo depois de modo, maneira, forma e sinônimos. Então, este como que tá aqui, ó, é uma conjunção comparativa. Então, não tem nada de oração restritiva aqui. É uma oração adverbial comparativa. Logo, item 15 está errado. É uma prova extremamente gramatical, né, gente? Mas ela não é dificílima, não, tá? O aluno pode até pensar que é, mas aqui se o menino estudou, ele não achou isso aqui dificílimo, não. É muita matéria? É. É fácil? Não. Falei, não é dificílimo. Dificílimo no superlativo ainda, tá? No trecho, no fim de julho, ó, já sabemos que a gente não pode nem saber que ano que é isso, né? Um médico contratado pelo município foi afastado após ser flagrado pulando um muro. A expressão contratado pelo município não poderia ser isolada por vírgulas sem alterar o sentido. Ô, gente, isso é clássico em prova. Quem foi contratado? O médico, não é? Não retoma o termo antecedente? Então, aqui, ó, isso aqui é um particípio, tá? É uma oração subordinada adjetiva. E ela tá sem vírgulas. Então, ela é restritiva. Ah, mas não tem pronome relativo, porque ela é lindamente reduzida de particípio. Sem vírgula, eu estou me referindo àquele médico que foi contratado. Havia outros médicos e eu estou falando do que foi contratado. Se eu coloco entre vírgulas um médico contratado pelo município, eu estou explicando. Então, ó, com vírgula, a ideia vai ser de explicação. Sem vírgulas, a gente vai ter uma ideia de restrição. Então, altera o sentido mesmo. Agora vamos ler bonitinho, ó. Não poderia ser isoladas por vírgulas sem alteração do sentido original. Quer dizer, se eu colocar a vírgula, altera o sentido. Verdadeiro, item certo. Porque toda vez que eu passo de uma oração adjetiva explicativa para restritiva ou de restritiva para explicativa, eu altero o sentido, tá? Então, sempre que eu mudo de oração adjetiva explicativa para restritiva ou vice-versa, eu altero o sentido. E como eu não tenho preguiça, e nem você, vamos lá, né? Bora fazer um esqueminha disso, porque isso despenca em prova. Já deixamos mais uma folha, gente. Uma prova com esse tanto de gramática, a gente tem que aproveitar para revisar, tá? Bom, vamos começar explicando o seguinte. Primeira coisa, a oração adjetiva sempre tem pronome relativo? Não, tá? Aqui, ó. Pode apresentar PR, pronome relativo. Aí ela vai ser desenvolvida. Mas a minha oração adjetiva, ela pode ser, como toda subordinada, reduzida. Vou pôr um S aqui, só para você lembrar que ela é uma oração subordinada, tá? Bom, tem um negócio que é sempre e que a gente já falou hoje. Oração adjetiva sempre exerce função de adjunto adnominal. Isto é sempre, tá? Então, ela sempre vai exercer função de adjunto adnominal. Aqui é pode. Pode ser reduzida e pode ser desenvolvida com pronome relativo. Pronome relativo, que, quem, o qual e variações, a qual, os quais, as quais, como, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, pode aparecer um aonde, né? Isso aqui é o básico. Então, esses são os seus pronomes relativos lindamente aqui colocados. Bom, o que eu tenho sobre a oração adjetiva? É um caso clássico de mudança de sentido. Então, vamos colocar isso aqui, ó.
clássico de mudança de sentido. Nós só temos dois tipos de oração adjetiva. Quais são os tipos? Oração adjetiva explicativa, que a gente já sabe que é um ou todos, se refere a um conjunto unitário ou uma generalização. Só você pensar no conjunto mesmo. Tem um conjunto unitário, ela se refere a 100%, tá? Tem um conjunto com um monte de gente que não é unitário, não faz diferença, ela vai se referir sempre ao quê? 100%. Pensa no desenho que você não erra, tá? Então, oração adjetiva explicativa, um ou todos, e a gente sabe que ela vem entre vírgulas. Pode ser pausas equivalentes, parênteses, travessões, claro, tá? Aqui, ó, vírgulas, parênteses, travessões, pausas equivalentes, nenhum problema. Bom, aí eu tenho a oração adjetiva restritiva. O que acontece com a minha restritiva? É sempre menor que 100%. Então, menor que 100%. Beleza? Quer escrever menor? Parte do todo. Vou colocar assim. Nunca vai ser um conjunto unitário. Pode ter só dois, mas é sempre uma parte. Então, unitário nunca e todos também nunca. É sempre uma parte. Parte quer dizer menor que 100%. Por isso que eu desenhei assim, menor que 100%. Beleza? Oração adjetiva restritiva, parte de um conjunto maior. E não vem entre vírgulas. Então, a regra é não vir entre vírgulas. É um caso clássico de mudança de sentido, que é isso que a gente vai falar agora. Eu vou te dar primeiro um par reduzido, tá? Par reduzido. Aqui, ó. Pensar o que eu vou falar do governo. O governo. Peraí. Quando eu falo o governo disposto a resolver o caso, debate o tema, eu tô falando disso aqui, ó. 100%. É um governo e ele tá disposto. Tá entre vírgulas por isso. Se eu tiro as vírgulas, eu altero o sentido, mesmo que eu não perceba, tá? O governo disposto a resolver o caso, quer dizer, tem vários governos e eu tô falando daquele que está disposto. O governo disposto a resolver o caso debate o tema. Só o que está disposto. Aqui é um só. Que é só existe um. E aqui é só o que está disposto a outros governos, tá? Que não estão dispostos. O governo disposto a resolver o caso debate o tema. E aí, pensando na desenvolvida, que vai ter pronome relativo, vou colocar um exemplinho aqui em azul, eu falo o governo, vírgula, que investe em educação. Supera a pobreza. Só que nós estamos longe disso, gente. Que investe em educação, o governo. Explicativa, 1. Agora, o governo que investe em educação, aquele que o quê? Investe. O governo que investe em educação
falo, o governo que investe em educação, eu tô falando aquele que o quê? Investe. Então, neste caso, a minha oração é restritiva. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. E o que a gente queria mostrar é que é um caso clássico. Azul com verde não dá certo. Peraí que eu vou tirar isso aqui. O que nós gostaríamos de mostrar é que se trata de um caso clássico de mudança de sentido. Pronto, revisado esse ponto que é importantíssimo para qualquer prova, gente. Qualquer banca, a gente sabe que isso aqui é muito, muito caidor de com força mesmo. E aí, voltando, que a gente já está acabando, não fiquem sem paciência, que eu estou com paciência para ajudar vocês. A gente tem, retomando a questão aqui, ó. Olha lá. No trecho, tá? Um médico contratado pelo município. Então, é um médico que foi contratado pelo município. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E ela é reduzida de particípio. Aí tá falando que essa oração não poderia ser isolada por vírgula sem alteração de sentido. Porque se eu colocar vírgula, não vai ficar errada, porém vai alterar o sentido. A ideia de explicação é com vírgula e a ideia de restrição é sem vírgula. Certo, item maravilhoso. Só faltam 3. Bora lá. 4, na verdade. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju disse que o caso está sendo apurado junto ao Conselho Regional de Medicina para a adoção das providências cabíveis. A expressão para a adoção das providências cabíveis poderia ser transformada em oração. Oração apresenta o que, gente? Fala comigo agora. Oração apresenta verbo. Poderia ser transformada em oração com o emprego de para as providências cabíveis. Cadê o verbo, amigo? Ficou louco? Cadê o verbo? Errado. Isso aqui é um trecho nominal, não é oração. Então, era só isso. Falou assim, poderia ser transformada em oração. Oração precisava ter verbo. Vamos transformar em oração? Para a adoção das providências cabíveis. Para adotar. A gente até fez um aqui agora, assim. As providências cabíveis. Pronto. Então, não tem verbo, logo o item está errado. Bora lá. Chegamos à última página. No trecho, as câmeras flagraram um médico e um enfermeiro cortando o fio de acesso ao equipamento de ponto eletrônico. O termo ao equipamento de ponto eletrônico, ao complementar o sentido de um nome, atua como objeto. Mas peraí, você está completando o sentido de um nome, por que ele seria objeto? Por que ele não seria um complemento nominal? Seria, né? Acesso ao equipamento. Acesso, substantivo abstrato. Por quê, Flávia? É o ato de acessar, vem de um verbo. É uma ação, pensando no nosso saque, né? Acesso ao equipamento. Ao equipamento, o equipamento é acessado. Então, o equipamento é acessado, isso é complemento nominal. O termo é paciente. Então, nós temos um caso aqui de complemento o quê? Nominal, beleza? Que objeto, objeto direto e objeto indireto completam o quê, gente? Verbo. Não, errar isso aqui é vergonha, tá, gente? Pode pegar a cara e ralar no muro chapiscado. Quer dizer que você nunca estudou nada na vida e tá caçando fazer concurso. Não é assim, não. Não, Flávio, eu tô começando agora. Então, beleza, mas vamos pegar um livrinho, vamos pegar umas aulinhas que tá precisando estudar. Essa daqui não dá pra errar, não. Essa daqui é pra ninguém anular, né? Ninguém zerar a prova. 19, tô calma. 19. As câmeras flagraram um médico e um enfermeiro cortando o fio de acesso ao equipamento de ponto eletrônico da Unidade Básica de Saúde Celso Daniel, no bairro Santa Maria, também na capital.
A palavra capital prejudica a coesão do texto, porque sua referência não pode ser depreendida. Pode, gente. A referência é Aracaju, tá no texto. Aqui, ó. Vamos ver? Finalzinho do texto. Beleza? Aqui, ó. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju disse que o caso está sendo arquivado. Arquivado? Provavelmente, né? Mas vamos lá. Apurado, junto ao Conselho Regional de Medicina para adoção de providências cabíveis. Em abril, as câmeras flagraram médico e enfermeiro cortando fio de acesso ao equipamento de ponto eletrônico básico no bairro Santa Maria, também na capital. Então, não tem nenhuma dúvida que é isso aqui, né? E tu tá falando de o quê? Sergipe, capital de Sergipe, Aracaju. Então, nenhum problema. Logo, item errado, porque tá falando não pode. A referência pode ser facilmente o quê? Recuperada. Então, ela pode ser recuperada no mesmo parágrafo. Foi registrado um boletim de ocorrência. O termo um boletim de ocorrência completa o sentido. Não, é o sujeito. O que foi registrado? O boletim de ocorrência que foi registrado. Sujeito, paciente. Tá falando assim, ó, o termo um boletim de ocorrência completa o sentido. Quem completa o sentido é complemento verbal, tá? Então o problema tá nessa palavra, ele não completa o sentido, ele é o sujeito, beleza? Então completa o sentido de uma locução verbal, no caso foi registrado, não completa o sentido. Quem completa sentido é complemento. Complemento, nós temos 3 tipos, OD e OI, que são complementos o quê? Verbais. E CN, que é complemento nominal. Então, quando falou completa sentido, tá errado, porque, na verdade, o termo é sujeito paciente. Se eu falei completo o sentido, eu estou querendo chamar aquele termo de OD ou de OI. E isso, gramaticalmente, é incorreto. Então, chegamos ao fim da nossa prova. Lemos o texto sem muita preocupação em compreendê-lo, porque era totalmente desnecessário. Nós tivemos uma prova sem nenhuma questão de interpretação de texto diretamente. Nós temos 2 de coesão, né, que envolvem aí a legibilidade do texto, a inteligibilidade, na verdade, que seria a compreensão ali de alguns trechos do texto, para a gente recuperar o sujeito numa questão e Aracaju em outra, mas estavam fáceis. E o resto era gramática pura, e trabalhando aí conceitos importantes para a banca Quadrix. Doeu muito, gente? Pouquinho, né? Muita gramática. Assista a aula com calma, reveja cada ponto. Eu me preocupei em fazer revisões pontuais exatamente porque eu achei que isso poderia te ajudar a ter um pouco mais de clareza das questões propostas aqui, mas era uma excelente prova, principalmente para a gente revisar pontos, tá? Então, terminamos aqui com a provinha do Conselho Regional de Medicina de Sergipe. Ó, energia positiva, vai dar tudo certo, continue estudando, tá bom? Foco. Achou difícil? Faz de novo. Achou difícil de novo? Faz de novo. De novo e de novo. Tô lá na academia, tô achando tudo difícil e tô tendo que ir do mesmo jeito. Então é assim que funciona. Tô fazendo psicologia, eu faço faculdade à noite, tá? Tô fazendo psicologia. Tô achando difícil aqui, ó. Você acha que é só vocês que estudam? Aqui, ó. Olha o livrinho que eu tava lendo. Aqui, ó. Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Pouca coisa para estudar. Eu li desse livro aqui uns 4 capítulos. Pensei, gente, para eu processar 4 capítulos, eu gasto uns 6 meses para eu processar, nem para ler. Não ler, a gente lê rápido. Mas para entender, para fazer sentido, enfim. Mas assim, é isso, gente. Tem que estudar, tem que estudar. Eu escolhi esse caminho, você escolheu o caminho aí do concurso público, né? Então, daqui 1 ano e meio, se Deus quiser, estarei formada em psicologia. E se Deus quiser, ao longo desse tempo você também estará empossado. Vamos cada um fazer a sua parte que vai dar direitinho. Acabamos por aqui.